Olá pessoal, olá família, tudo bem com vocês? Então, olha só. No vídeo de hoje nós vamos falar a lista de documentação para entrevista no Consulado do Rio de Janeiro. Se você já tem a sua entrevista marcada ou se você está para agendar a sua entrevista, nós vamos deixar aqui a lista de documentação. Mas antes eu quero saber se você já está inscrito no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva clicando aqui no link aqui embaixo de se inscrever e também ative a notificação para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no canal. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre a lista de documentação. Fica bem atento. Nós temos uma lista que geralmente circula aí pela internet de documentos e nós temos também as informações oficiais do consulado que pede algumas documentações. Eu comecei a analisar as duas listas e leva como partida o princípio que se você tiver qualquer tipo de documento a mais, não vai prejudicar o seu visto, tá? Então, tudo que eu vou dizer aqui são as listas de documentos que existem, né, tanto na internet quanto no consulado, que você pode juntar os dois e levar nessa mesma ordem. Eu vou colocar a lista, geralmente, primeiro que inicia na internet, que também é bem parecida com a lista do consulado, não muda muito. Só tem uma questão ou duas que fica um pouco separado, tá bom? Mas vamos lá. A primeira questão é o formulário de informação de contato no Rio de Janeiro. Esse formulário, na verdade, ele é para dizer aonde você está hospedado no Rio de Janeiro. Então, se você está no hotel, é fornecer o endereço do hotel. Se você está hospedado na casa de um amigo, fornecer o endereço da casa do amigo quando você vir aqui para o Rio de Janeiro para fazer a entrevista. E ele é sempre um por pessoa. É sempre bom você fazer também essa pasta que eu vou informar para vocês, nessa ordem, separado, uma pasta para cada membro da família. Tá? Então, se você está fazendo para o visto K2, por exemplo, se para cada filho, você vai fazer separado aí também essa lista de documentação. Tudo bem? Então, vamos continuar. Parte 2, o passaporte. No passaporte, nós temos algumas informações que é essencial. Vamos lá. Na data da sua entrevista, o seu passaporte deverá ter a validade mínima de 8 meses. Seu visto não será colocado no seu passaporte caso a validade do mesmo seja inferior a 8 meses. Todas as pessoas, incluindo crianças, devem ter o seu próprio passaporte. Isso é muito importante. Então verifica aí a validade do seu passaporte, tá? Para você ficar bem ciente do como está a validade dele. Outra questão também sobre o passaporte. Você deve levar todos os seus passaportes anteriores, mesmo os expirados ou cancelados, ou que tenha vistos carimbados de entrada nos Estados Unidos. Então você precisa levar os passaportes seus anteriores. Se você já viajou para os Estados Unidos, se já foi cancelado ou se já passou da validade, você também precisa levar o passaporte. Sempre coloque os documentos na ordem que eu estou dizendo aqui para vocês, tá bom? Com cópia atrás de cada original. Você coloca com cópia atrás de cada original, tá? Vamos lá. A carta do DS-160, que é a confirmação lá da DS-160, quando você preenche toda a sua DS-160. Você precisa ter essa carta. Eles chamam carta de confirmação do CEAC, né? Você precisa dessa carta para você estar confirmando que você pagou a DS-160 e fez a sua inscrição lá toda corretinha na hora de você fazer. No vídeo nosso da primeira parte, aqui nessa playlist, nós temos a primeira parte que nós falamos que você precisa preencher essa inscrição para você poder dar entrada na entrevista. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, clica aqui no card ou na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar também. Outra questão também é que se você está dando ainda início ao processo do K1, nós temos um e-book com 20 respostas para quem deseja entrar com a petição inicial para casar nos Estados Unidos. Então, se você ainda não deu entrada no visto K1, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, são os primeiros links da descrição, e você vai poder baixar as 20 respostas sobre quem tem dúvida para entrar aí com a petição do seu visto K1. Tudo bem? Continuando. Processos na imigração americana. O que acontece?
Se você já teve alguma questão na imigração americana, como deportação, remoção voluntária, processo de mudança de categoria de visto, ou petições ou audiência com juízes de imigração, ou documento de pedido de asilo, tudo isso que for aplicável, você precisa colocar uma cópia de uma Xerox simples. Então, se você já esteve nos Estados Unidos com algum tipo de visto, foi deportado, teve remoção voluntária, todas essas questões migratórias nos Estados Unidos, você precisa enviar sua documentação de regularidade para no dia da entrevista. Então, você precisa da cópia aí da Xerox, tá bom? A declaração sobre juramento. Essa declaração sobre juramento é feita lá, é assinada lá, tá? Eu vou dizer aqui para vocês como que funciona. Quando você chega lá, eles vão imprimir, tá? Eles vão imprimir esse formulário e você vai assinar lá. Tanto que se você tentar imprimir hoje no site, você não consegue. Então esse formulário será assinado durante a sua entrevista somente. Não é necessário levá-lo em cartório para autenticar ou ter a sua assinatura reconhecida. Lá eles vão te dar esse formulário e você vai assinar, tá bom? Outra questão, a certidão de nascimento e cópia, principalmente para quem já foi casado, é muito importante. Se você já foi casado, você precisa levar sua certidão de nascimento com a cópia. Não esqueça disso, porque se você esquecer qualquer tipo de documento, eles podem te dar uma carta verde, que é para você precisar voltar, entregar, no caso, essa documentação através dos pontos de atendimento ao solicitante de visto em qualquer local, ou enviar por e-mail também, dependendo daquilo que seja, tá? Mas aí o seu visto vai demorar um pouquinho mais, porque não vai ser aprovado pelo cônsul. Ele precisa conferir todos esses documentos antes de fazer a sua aprovação. Então, só para nós recapitularmos aí, para não ficarmos perdidos. Primeiro, nós temos o formulário de informação de contato no Rio de Janeiro. Segundo, nós temos o passaporte dentro da validade. Terceiro, nós temos o processo de imigração americana, caso você tenha tido algum processo de imigração americana, tá? Declaração sobre o juramento, que é feita lá mesmo, tá bom? Na assinatura, lá dentro mesmo, tá bom? Certidão de nascimento, a cópia. E agora, outra questão, se você foi casado, que é a certidão de divórcio. O que é, na verdade, a certidão de divórcio, tá? Que é o término de casamento anteriores. O que vale? Os requerentes que já foram casados anteriores deverão fornecer as provas de término de todos os casamentos anteriores. A verbação final de divórcio, certidão de óbito ou a anulação. Então, se você se encaixa nesses três, você precisa enviar, sempre colocar lá a cópia disso para você enviar, tá bom? A certidão de óbito, se caso se encaixa, ou a certidão de divórcio, se caso se encaixa para você que você seja divorciado ou não. E os atestados de bons antecedentes. Os atestados, nós temos dois tipos de atestados. Os atestados que são certificados de polícia, né? Que você precisa são o federal, tá? Que é de todo o território nacional, que você pode tirar no site, tá? Da Polícia Federal. A certidão civil. Lembra que quando você preencheu o formulário I-129F, você preencheu o formulário e você colocou os últimos endereços dos últimos 5 anos. Então, assim, você tem uma lista de endereços lá dos últimos 5 anos. Se você viveu em algum outro estado e consta lá, você precisa também imprimir essa lista de endereços, a certidão de antecedentes nesses estados, tá? Então, é a certidão civil. Alguns estados você pode imprimir virtualmente, online. Outros você precisa ir direto na delegacia para poder fazer esse pedido. Então você verifica antes. Uma outra questão também que eu observo, pessoal, é que quando você faz o pedido de antecedente criminal, pode acontecer que você não consiga tirar por algum nome estar errado, ou o nome parecido de alguém aí esteja errado, alguma coisa assim. E aí, então, você precisa ir direto e resolver isso. Então, eu recomendo, mesmo que tenha validade de 90 dias essas documentações, você não deixar para cima da hora. Tenta fazer, por exemplo, pelo menos aí com uns 30 dias antes de antecedência, mais ou menos, para você ter uma segurança sobre isso, tá? Outra questão também, se você viveu fora do país por mais de 6 meses, você precisa também levar essas certidões. E também se consta lá
na sua documentação, você também precisa levar. Lembra sempre isso em conta. Por exemplo, eu vivi na Argentina durante 6 meses. E mesmo ainda se foi durante o processo, é bom você levar também, tá bom? É bem interessante você levar também essas cópias. Eu falei sobre o atestado civil, atestado de antecedente, de outros países também ser aplicável. E as folhas penais. O que são as folhas penais? Se você já foi preso ou se você já foi a julgamento por alguma questão, você precisa anexar essas questões. Eu vou dizer aqui para você como que funciona isso. Pessoas que tenham sido condenadas ou absolvidas por um ou mais delitos deverão solicitar na vara de execução penal, no Tribunal de Justiça, o histórico de cumprimento de pena. Então você precisa disso, tá? O histórico de cumprimento de pena deve ter as informações completas referentes às circunstâncias do crime, qual crime que foi, o que o requerente foi sentenciado, a disposição jurídica do caso, se você está livre, se você está incondicional, incluindo a sentença e a penalidade imposta. Então isso você precisa mesmo, tá? A outra questão é o exame médico. O exame médico, gente, quando você vai fazer lá o exame médico nas clínicas, que nós temos Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, onde você pode agendar, são clínicas oficiais, você não pode fazer o exame em qualquer lugar. Então, os exames médicos que você vai fazer, eles precisam estar lacrados. De hipótese alguma você pode abrir, porque senão você tem que pegar outros exames. Então, você não pode abrir os exames, os exames têm que estar lacrados. Pessoal, se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta. Se você tem qualquer tipo de pergunta, você deixa a sua pergunta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Também siga a gente nas redes sociais e também baixe o nosso e-book na descrição do vídeo. Você também pode entrar no nosso grupo. Quando você baixa o e-book, logo na página seguinte tem um link do nosso grupo. Lá você vai poder também participar de todas as discussões sobre o visto K1. E por último, nós temos o suporte financeiro. O suporte financeiro, o que ele vale? É o do noivo. Você vai ter que preencher o formulário I-134 do seu noivo, os últimos impostos de renda, tá? O último imposto de renda, no caso anterior à entrevista. Então, se você está fazendo a entrevista em 2021, por exemplo, você precisa de 2020. Provas do emprego atual. Se ele está empregado ou se ele está de licença, você precisa ter a prova do emprego atual. Contra-cheque. Então você pega aí, por exemplo, eu pego os últimos 6 contra-cheques, que é para provar que a pessoa tem o rendimento nos últimos 6 meses. E os extratos bancários também vale lá para você configurar a renda. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar também aqui no card para vocês, um vídeo onde eu falo sobre a prova de quanto ele precisa para provar que ele pode financiar você nos Estados Unidos. Isso é muito importante também, tá? O que você também precisa levar, que não está aqui nessa lista, provas de relacionamento. A prova de relacionamento, mesmo que você tenha posto no seu pacote inicial, é interessante você levar o complemento, que é a prova de relacionamento. Eles querem saber se você continua nesse relacionamento depois de ter dado entrada. Então, o que serve como prova de relacionamento? Passagens aéreas, contas telefônicas, e-mails trocados, correspondência, fotografia do casal e etc. Tudo isso ainda serve como prova de relacionamento. E uma outra questão aqui também, que não vem dizendo na pasta, é a seguinte, é a fotografia. A fotografia, eles não pedem na lista aqui que está circulando na internet, mas nas páginas oficiais eles pedem uma fotografia. A fotografia que eles pedem é 5x5 a 5x7, que são as fotografias oficiais. É uma fotografia de cada membro. Gente, sempre coloquem em ordem. Eu vou deixar essa lista na descrição do vídeo para vocês colocarem em ordem direitinho, tá? Na pasta. Depois, e no próximo vídeo, eu vou falar algumas questões importantes sobre essas documentações, porque esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou informar algumas questões importantes na documentação e no processo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.